Bonjour, pessoas. Vamos explorar os trânsitos de fevereiro de 2025. Nós temos alguns trânsitos importantes, mas o Borogodó de 2025 mesmo já começa ali a partir de março, abril. Essa tríade, né? Março, abril, maio, tá? Mas é interessante sempre a gente entender, porque quando desemboca alguma coisa, a gente tem uma tendência a avaliar aquilo de uma maneira isolada, né? Então, aconteceu tal coisa, mas o que estava acontecendo, se desenvolvendo para chegar naquele cenário, tá? Ainda mais, principalmente ali entre março e abril, que a gente tem muita retrogradação. Aí a gente tem o último eclipse ali em Áries, né? A mudança do eixo dos eclipses já aconteceu, mas a gente começa com a ativação dos primeiros eclipses dentro do próprio eixo. Saturno, Júpiter, é o borogodó todo, tá? Então vamos entender qual é a nuance que tem aqui nos ponteiros astrológicos em relação ao que vai vir também lá adiante, tá? A gente faz, às vezes, análise ligada a um mês, mas a gente sempre tem que entender que as coisas, elas estão interconectadas, tá? Então, quem gosta de astrologia, né? Eu particularmente gosto muito de ciclos planetários por causa disso, tá bom? Bom, então vamos explorar um pouquinho os trânsitos, lembrando sempre que aqui o foco é astrologia natal, então o que tem de relevante para você no seu mapa. Então você tem que assistir esse vídeo com o seu mapinha na mão ou ó, na cabeça, né? Acredito que nós já estamos aqui nesse movimento de entender onde que um trânsito acontece, qual é o cenário que envolve o nosso mapa e aprender a olhar para a vida, porque a astrologia é sobre a vida, né? Então, nós temos ali já nos primeiros dias de fevereiro, Vênus fazendo uma conjunção com o nó do norte, que já mudou, que mudou agora, né? Migrou em janeiro. A gente vai ter o próximo eclipse em março, nessa conexão, né? A gente tem março e depois a correlação lá em setembro, tá? Então, a gente tem uma ativação no processo pisciano, Vênus está bem posicionada. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem o nó do norte em peixes, pode ser um momento interessante, ainda que muito sutil de percepção, sabe? Vênus é benéfico, está numa posição que gosta, então a gente tem aqui, sabe aquele momento assim, olha para isso, mas de uma maneira favorável, às vezes até em termos de conexão, né, e oportunidades, porque esse ponto ele é ligado a Júpiter, tá? Que às vezes a gente não estava percebendo. Sabe aquele pontinho de atenção? Tá bom? Depois a gente tem Mercúrio fazendo já um trígono com Júpiter, então dentro do processo favorece até, por exemplo, um momento de conciliação, de acordo, de conversar algo com alguém, com uma certa intenção, né, de solucionar. Porém, lembramos que esta mesma Vênus, na sequência, entra numa debilidade, tá? Então, assim, estava favorável, ajustei o passo ou não, tá? Aí a gente tem aqui uma Vênus, né, conectada a um Marte, né? E esse Marte ainda está numa debilidade. Aqui pode ter um caráter, às vezes, até de processo de mudança que deixa a gente. Como que eu posso falar aqui? Sabe aquela coisa de morte assopra? Então, algo que de repente eu gosto ou eu quero fazer, às vezes por uma circunstância eu não consigo, tá? E eu preciso ter um ponto de atenção aqui, às vezes até porque a gente tem momentos em que a gente espana, né? Eu brinco, a gente chuta o balde, depois a gente tem que voltar com o balde, né? Agora, perceba que Vênus ingressa no momento, desculpa, num signo, que vai ter o processo de retrogradação venusiano. Vênus e Marte, que, né, retrogradam, eles não são que nem Mercúrio. Mercúrio tem retrogradação todo ano, né? Balaio de gato. Todo mundo já ouviu falar alguma coisa de Mercúrio retrógrado. Mas olha que interessante, Marte ainda está retrógrado e ele tem uma conexão, porque ele começa quando a Vênus ingressa em Áries, ele manda nessa Vênus, certo? Lá na frente, nessa virada ali, né, de março para abril, o Vênus vai retrogradar justamente nessa cúspide aqui de Peixes, que é conectado a Júpiter, e Áries. Então ela tá numa dignidade, uma debilidade, uma dignidade, uma debilidade, sabe? De novo, este morde a sopra, aí eu quero que você observe o que começa a aparecer para você, principalmente nessa cúspide, tá? De Peixes para Áries, nesse momento, nesses primeiros dias, 10 dias aí de fevereiro, que pode ter uma retomada, ou seja, o assunto volta ali entre março e abril, tá? Porque tem uma conexão, já que ela entra no signo onde tem o processo de retrogradação, tá? Bom, a gente tem Júpiter, então, que estava no movimento retrógrado, voltando para o movimento direto. Se você é uma pessoa que tem profecção ligada a Júpiter, né? Se o ascendente da sua revolução solar
é liderado por Júpiter, ou Júpiter está cravado no ascendente ou no meio do céu, esse é o momento que, de repente, você começa a perceber nesses dias que alguma coisa que não estava se resolvendo começa a andar muito rápido, tá? É um signo mutável, tá? Então, digamos, por exemplo, que aí eu vou dar um exemplo prático. Digamos que Júpiter tem a regência de alguma área de relacionamento para você, como área 7, tá? Nossa, eu estava tentando resolver alguma coisa com fulano ou com Beltrano, a gente não estava se entendendo, estava tendo uma certa distorção de informação ou de como cada um enxerga a situação, e parece que vai, que não anda, sabe? Que fica aquele vai, mas não vai, né? Agora, com esse Júpiter voltando no movimento direto, a coisa pode acelerar muito, tá? E aí a gente tem que ter cautela também, porque como o Júpiter está numa debilidade, às vezes a gente se precipita em julgar alguma situação, até na ânsia de querer resolver, tá? Então observa a área de Gêmeos do seu mapa, tá? Minha área de Gêmeos para mim é casa 10. E realmente eu estou num processo em relação à minha carreira, em relação ao que eu quero da minha vida, que até então não sabia se comprava uma casa, ganhava uma bicicleta, casava, e agora eu não sei, mas agora começou a ficar mais claro. Faz sentido? Faz. Mas, de novo, vai observando o movimento e a informação. Se ficar em dúvida com o lastro, com a qualidade da informação que chegou para você, a ponto de você ter que tomar uma decisão de longo prazo, não vai pela cabeça dos outros, tá? Vai você atrás, tá bom? Vai você atrás do que você quer. Então, trouxeram uma informação para mim. Eu fiquei um pouco na dúvida se isso aí realmente é verdade ou não, se não tá um pouco exagerado no tom, principalmente propostas, né? Então, só ter um pouquinho de atenção com isso e ver, claro, onde que esse Júpiter está transitando, tá? E aí ver a sua casa onde você tem Gêmeos. Neme, vou olhar então para a casa 3, porque é a casa de Gêmeos? Não. Você vai olhar para a área de Gêmeos do seu mapa, tá? A astrologia ela é individualizada. Então, para mim é casa 7, para você pode ser casa 10, para sua mãe pode ser casa 8. Então, pode ser assim, mesmo que seja um Júpiter passando por Gêmeos, voltando para o movimento direto, o cenário na vida de cada um pode ser completamente diferente, porque o que define não é o trânsito em si, e não é uma questão genérica, como essas associações, né? É o que está na sua promessa natal, tá? Bom, depois nós temos o Sol fazendo uma conjunção com Mercúrio, tá? Uma conjunção. Lembra que uma conjunção não é necessariamente um aspecto, né? Uma conjunção, ela é. Quem fez o curso de promessa natal que eu dou aquela ideia da sopa, né? Você tem um sopão, é uma mistura. Então você tem que entender qual é a qualidade dos pontos que estão se misturando, tá? Claro que aqui, de uma maneira bem genérica, tá? Pode ser uma decisão sobre algum assunto que envolva a questão mercuriana e solar do seu mapa. Então, lembra de não olhar só para o movimento de onde as coisas, né, estão acontecendo ali, mas também as regências, tá? Claro que nós também temos no processo aqui uma combustão deste Mercúrio. Então, às vezes a gente tem uma decisão, mas as coisas não estão tão claras ainda. Como a gente tem esse Júpiter também debilidade, teria assim, um pouquinho de cautela, principalmente em decisões que a gente vem meio que no sopetão. Ou porque às vezes a gente tem uma ânsia de querer resolver, ou então que alguém vem e coloque uma certa pressão. Olha, tem que ser agora, assina aqui agora, faz isso agora. Por que agora, né? Ter um pouquinho de atenção nesse sentido. E claro, isso de num contexto muito genérico, tá? Ver aonde que tem esse movimento no seu mapa, tá? Onde que está acontecendo, tá? Nós temos aqui, também ali no dia 9, então, esse Marte que está lá em Câncer, né, fazendo um trígono com Saturno, mas lembra que esse Marte está retrógrado. É um trígono, é uma área de água, são 2 áreas de água, né, então Câncer e Peixes no nosso mapa. Lembra que Marte está retrógrado, então faz um trígono. Trígono quer dizer o quê? Flui. Mas são 2 maléficos fluindo, né? Um retrógrado e outro com a regência debilitada. Então, assim, flui para quê, tá? Tem um pouquinho de atenção também, tá bom? Não acreditar em qualquer informação que chega. É, se você tem bons pontos, digamos que isso aqui no seu mapa abra só trígono de água, tá? Às vezes, com uma intuição, com uma percepção do momento, você consegue resolver alguma coisa que estava pendente, tá bom? Às vezes ali, se tem alguma situação pendente que não se resolveu, mas voltou, né? Às vezes é um bom momento para olhar para isso, tipo assim, deixa eu ver isso aqui e tentar resolver de uma vez, tá? Busque a informação necessária e não pegue só o que cai no seu colo de uma maneira tão fácil assim, tá? Aí a gente tem, então, ali no dia 12, uma lua cheia em Leão, tá? Depois tem vídeo só das lunações, né? Mas a lua cheia ela é o ápice de uma lunação, certo? Essa lua cheia, ela vem com uma questão mercuriana bem interessante de avaliar, e ela é o processo de um amadurecimento de assuntos que estavam acontecendo lá no início de agosto. Tá bom? Então, qual é a área de Leão no seu mapa que a gente tem esse ápice, né? Ai, Neme, para mim a casa 10 carreira. Ok. Você começou algum processo
lá, né, então na metade de 2024, veio desenvolvendo ele, como que você enxerga esse cenário, então, do que você veio desenvolvendo nesse momento? Tem alguma decisão importante que às vezes você está empurrando, né? Tem alguma coisa que já ficou muito claro: olha, isso aqui eu fiz, deu certo, isso aqui eu fiz, não ficou do jeito que eu gostaria. Então, qual é o ajuste que você faz, tá? Aqui é uma questão de visibilidade. A gente enxerga as coisas, né, ou situações que às vezes a gente não estava enxergando, tá? No dia 14, Mercúrio ingressa em Peixes, que é a sua debilidade. Então, lembrando que debilidade não quer dizer, por exemplo, como eu já ouvi, né? Ah, a pessoa tem Mercúrio em Peixes, então ela é burra. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mercúrio representa o quê? Nossa mente analítica. Em Peixes, é um signo analítico? Não, né? Então ele está muito contrário à própria natureza. Então pode ser um Mercúrio, por exemplo, pode ser uma pessoa que aprende criando histórias, né? É uma pessoa que aprende, por exemplo, tendo que desenhar ou colocar cor. Pode ser uma pessoa que tem muita criatividade também para fazer um storytelling, por exemplo, tá? Existem escritores de literatura fantástica com Mercúrio em peixes de uma maneira incrível. Existem vários escritores que é uma ação mercuriana em peixes, tá? Então não peguem essas interpretações que não tem nada de lé com cré. A gente tem aqui indicadores. O indicador mercuriano entra na sua debilidade, tá? Então, a gente vai ter um pouquinho de atenção se a gente tiver que tomar, por exemplo, decisões muito mais analíticas, muito mais racionais. Aqui é importante ver também com uma certa sensibilidade o que está nas entrelinhas, tá? A gente tem o Mercúrio, então, entrando em peixes com o Júpiter em gêmeos, que também é uma debilidade. Observar essas duas áreas do nosso mapa. Então, o que representa a área de peixes para você com a área de gêmeos, tá? Ali é que está o ponto de atenção. Ai, Neme, nossa, é minha casa 4 e minha casa 7. E realmente, por exemplo, eu, sei lá, moro com Beltrano, com Fulano, e a gente está tentando tomar uma decisão e ninguém está entrando num consenso. Às vezes é uma coisa simples assim, tá? Bom, depois a gente tem o Sol também ingressando, então, em Peixes, tá? A gente tem bastante movimento nessa área pisciana. Se você está numa profecção ligada a Peixes, observa, porque tem bastante movimento. Às vezes as coisas começam a acontecer mesmo, né? Quando a gente tem esses trânsitos na área da profecção, ligado ao assunto, né? Então, por exemplo, minha casa 10 é de Peixes e eu tô com essa área profectada. Ok, tem alguma decisão de carreira importante nesse momento? Tem alguma coisa que traz mais luz ou visibilidade para algum tipo de informação, tá? Bom, aí nós temos Mercúrio fazendo então essa quadratura, que quando ele ingressa lá em Peixes, tá? Ele já começa a olhar para esse Júpiter em quadratura. Então a gente tem todo um processo e aqui simplesmente consolida, tá bom? Aí depois vai minimizando. Então, por exemplo, eu estou em dúvida se isso pega áreas de relações, a gente está conversando, questionando, mas de novo, né? Ninguém está se adaptando muito à situação, aí pode trazer um pouquinho de dificuldade. Ninguém está tendo aquela análise racional, está todo mundo levando muito mais, né, para uma questão um pouco mais, digamos, subjetiva da situação, tá? Aí a gente tem esse Mercúrio fazendo um trígono com Marte. Então, o Mercúrio em Peixes agora fazendo trígono com Marte lá em Câncer, Marte retrógrado. De novo, retoma alguma situação, alguma informação, alguma decisão, tá? Quando a gente tem uma retrogradação, às vezes é um assunto que não é necessariamente novidade, mas ele de repente flui, né? Ou ele vem à tona, porque a gente tem um trígono, então o trígono flui, mas flui para quê? Para situações de Marte, situações de Mercúrio no nosso mapa, né? Às vezes a gente vê as questões ali ligadas às áreas de regência também fluindo. Ai, poxa, tinha algo, digamos que eu tenho uma correspondência financeira, né, com os regentes. Nossa, eu estava com uma situação e voltou alguma situação, e agora realmente eu entendi meio que o desfecho que eu tenho que, né, conduzir, tá? Bom, depois nós temos ali no dia 23 a volta, né, então de Marte voltando para o movimento direto, porém ainda nessa debilidade, tá? Olha que interessante, Marte e Mercúrio se conectam, né? E aí na sequência esse Marte nesse mesmo momento, na realidade, praticamente no mesmo momento, né? Esse Marte volta para o movimento direto. Então, esse Marte, ele na realidade, ele está no movimento estacionário para direto, quando ele faz esse trígono. Aqui é interessante, tá? Se você tem, por exemplo, uma profecção que é um comando de Marte ou de Mercúrio, às vezes aqui vem o desfecho de algum assunto, tá? Depois a gente tem, né, Mercúrio daí fazendo uma conjunção com Saturno, ou seja, consolidando alguma situação, ou alguma informação, ou alguma decisão. Observa muito essas áreas, tá? Área de peixes e área de câncer no seu mapa, o que representa, tá?
E aí, na sequência, a gente tem a lua nova em peixes, como eu falei, a gente vai ter o vídeo das lunações separado, porque eu gosto de analisar dentro de um contexto. Lembra que a lua nova não tem luz, né? Então a gente tem um movimento aqui. E o que que é interessante nessa lunação? Perceba que eu tenho uma lua nova em peixes ali, né? Bem no início do signo, 9 graus. E aí, no movimento dos 6 meses, porque a próxima lua cheia do mesmo signo vai ser lá no início de setembro. Quando tivermos esta lua cheia, a regência vai sair da debilidade e ganhar dignidade. Ou seja, no processo dessa alunação, a gente tem a tendência a uma melhora no segundo semestre. Ou seja, no desenvolvimento dos assuntos, então, desta área de peixes no seu mapa, tá? Digamos que seja a casa, de novo, casa 2, dinheiro. Poxa, pode ser que seja um pouco desafiador, né, no primeiro momento, até mais ou menos junho, e a partir de junho a coisa melhore bastante nesse quesito, tá? Não fica esperando só as coisas acontecerem também. Aprenda a nadar com o fluxo que o mapa está indicando, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar um projeto para ganhar mais dinheiro, tá favorável? Tá favorável para você ver o resultado benéfico no segundo semestre, mas ter um pouquinho de cautela no primeiro, pelo menos colocar para rodar é importante, tá? Porque também tem oportunidades que vêm e vão, e às vezes a gente só não aproveita elas e o tempo também passou, né? Tá bom? Sempre veja em relação ao seu próprio mapa. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, nós temos um mapinha, certo? Deixa eu colocar uma corzinha. Deixa eu pegar eu vou pegar só um exemplo, tá? Quer ver? Ó, vamos pegar pelo padrão, né? Então, eu tenho essa pessoa, né? Ela tem uma Lua e Marte conjuntos, certo? Lembra que a gente viu que naquele movimento estacionário de Marte, né? Já no movimento direto, Marte está numa condição lunar. Então, mesmo que esteja, às vezes, está passando por uma área que a gente diz, mas não tem nada lá. Tá, mas calma aí, que a regência faz parte do processo de Marte dessa pessoa. Então, aquele momento ali do desfecho, né, do desfecho final ali, de uma certa resolução ou uma definição, envolve, então, os assuntos de peixes e os assuntos de câncer, tá? Porque Mercúrio, né, tá aqui, tá bom? Então, a gente pode ter um desfecho não só para essas áreas, casa, lar, ou alguma informação que estava oculta, né? Mas também para as áreas 3, então, irmãos, negócios, negociações, viagens, tá? Saúde, então tem alguma coisa de saúde que de repente a pessoa estava investigando, tá? Tem alguma questão no trabalho, tem alguma desavença com colegas de trabalho, disque fofoquinha, né? Ali pode ter, às vezes, como a casa 12 é uma casa de assuntos que eu não enxergo, né? Ali pode ser aquele momento que você começa a enxergar, inclusive, com a intenção de alguém do seu meio de trabalho em relação a você, tá? Se tiver, claro, alguma conexão também, porque esse Marte rege a 8, né? Na questão financeira com alguém, ali, por exemplo, pode ser o momento de um desfecho final de uma situação com alguma pessoa ou alguma situação, de novo, de empréstimo, né? Que é importante, assim, aqui, por mais que tenha essa coisa do desfecho, tá? É um Marte e Lua que estão em signo que faz uma quadratura lá com peixes de 12, né? Tem um pouquinho de cautela. Se alguém vier com uma resolução assim, fantástica, né, aquela coisa um pouco magnânima, de novo, não quer dizer que não seja, mas ter um pouquinho de atenção com tudo que você pega como informação e acredita ali naquele momento, tá bom? Então pega a ideia dos trânsitos, correlaciona com o seu mapa, não vai ser a mesma coisa para todo mundo, mesmo que a gente esteja falando do mesmo trânsito, tá? Sempre começa a lógica com o objetivo de leitura. Então tá, qual é o meu objetivo de leitura? Eu tenho um assunto que eu quero ver? Ah, não, não tenho, quero ver de maneira geral. Então você vai pegar o trânsito, vai ser o seu objetivo de leitura. Então tem, digamos, esse trígono com Marte voltando para o movimento direto, junto com o Mercúrio na casa 4 e 12. Então, primeiro, o que representa essas casas? E aí vai assim, abrindo as camadas da cebola, entende? Começa nesse pontinho e vai desdobrando, tá bom? Não é que seja difícil, eu não vou negar que pode ser um pouco complexo, porque são muitas variáveis para a gente avaliar. Então, quando a gente tem muita variável, você começa o quê? Decupando elas, né? Pega e vai tirando até você pegar no primeiro cerne e ir desenvolvendo. Porque aí você aprende a desenvolver o raciocínio também, a historinha a ser contada, que o seu próprio mapa é o enredo.